é uma oportunidade dele nos trazer uma breve palavra, amém? Glória a Deus, meus irmãos, paz do Senhor, amém. Abra sua Bíblia, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. E nós vamos ler o verso de número 1, que diz assim: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns dos outros amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que estão em Assazon, Tamar e Egendim. Então Josafá temeu e pôs-se buscar ao Senhor, e apregou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se em pé Josafá na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite, Deus tem falado diversas maneiras, e desde o início, quando o nosso pastor Jorge fizera a leitura sobre o livro de Neemias, nós podemos entender que Deus nesta noite está falando sobre oração, busca e tomarmos atitude. A Bíblia chama atenção sobre esse homem chamado Josafá. A Bíblia diz no seu capítulo 17 que ele começa o seu reinado muito bem. Seu capítulo 18, a Bíblia diz que Josafá faz uma aliança essa com Acabe. E no capítulo 19, Josafá, ele é repreendido pelo profeta Jeú, pela aliança feita por Acabe. Acabe era alguém que Deus havia rejeitado. Acabe era alguém que a Bíblia chama a atenção de dizer que Acabe, junto com Jezabel, trouxeram coisas que não agradavam a Deus. Mas quando chega no capítulo de número 20, chama atenção, porque diz o parágrafo 1, que sucedeu depois destas coisas, depois de Jeú dar uma instrução, dar uma repreensão a Josafá. Só que o que chamou a minha atenção, e eu quero aplicar em poucos minutos dentro desse texto, é que a notícia que vem a Josafá, faz Josafá tomar uma atitude. Se prestarmos atenção na Bíblia sobre notícias, o que me chama a atenção está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, depois que Elias mata todos os profetas de Jezabel e de Acabe. A notícia que percorre é que não tem mais profeta que Jezabel e Acabe gostavam de ouvir, porque Acabe e Jezabel gostavam de profetas que falavam aquilo que eles queriam ouvir e não o que Deus queria falar com o povo. É nesse cenário que a Bíblia chama atenção sobre um homem chamado Elias. E no capítulo 19, mudar a minha atenção, porque no capítulo 17, no capítulo 18, nós vamos ver um profeta Elias forte, não tem medo de falar. Mas quando chega no capítulo 19, por causa de uma notícia, por causa de uma ação que Jezabel manda dizer a Elias amanhã, por volta desta hora, você não vai estar mais vivo. A Bíblia diz que Elias decide, por causa de uma notícia, entrar no deserto. Não é Deus que coloca Elias no deserto, não é o diabo que coloca Elias no deserto. Quem decide entrar no deserto é Elias, por causa de uma notícia. Só que Josafá, quando ouve a notícia, ele não se isola, ele vai orar. A Bíblia diz no parágrafo 3, que diz: então Josafá temeu. Essa palavra temer quer dizer medo. Josafá teve medo, só que o medo que Josafá teve não foi entrar no deserto igual Elias.
Elias, não foi se isolar. Josafá vai para o templo, porque ele entende que Deus era alguém que poderia solucionar os seus problemas. Lucas, eu não entendi nessa noite. Deus nesta noite, nesse período de quarentena, está chamando a nossa atenção. O que temos feito com as notícias? Temos sido igual Elias, entrado no deserto, feito o deserto como refúgio, como esconderijo, ou temos entrado na presença de Deus como Josafá? O medo vem porque somos seres humanos, mas quando nós entramos na presença de Deus para buscarmos a Deus, para clamarmos a Deus, Deus age ao nosso favor. E eu tenho uma palavra profética de Deus nesta noite para liberar para a tua casa e para liberar para a tua vida. Não fique com medo, porque não tem amonita e moabita que vai ficar de pé quando você reagir no meio dessa situação. Parece que eu vejo a Bíblia nos mostrar que Josafá está até com medo, mas ele dá uma ação. E qual é a ação? Amanhã avisa todo Judá que é dia de consagração, é dia de proibição, é dia de buscarmos a Deus, é dia de orarmos a Deus, é dia de se achegarmos a Deus. Alguns historiadores dizem que jovem, adolescente, criança, anciões fizeram um dia de proibição, fizeram um dia de orar, fizeram um dia de clamar a Deus. E nessa oração que Josafá fez, Josafá engrandeceu a Deus. Eu vim te dizer o seguinte: a crise está aí, a situação está aí, mas não é hora de murmurar, é hora de levantarmos a Deus e dizer: Deus, tu é grande, Deus, tu é poderoso. Por mais que a crise veio, por mais que essa quarentena até veio, nós estamos aqui te adorando e glorificando ao nome dele. Só que o que chama a atenção, que enquanto eles estavam orando, Deus toma o profeta, pastor Jorge, Jaziel, e Jaziel vira para Josafá e diz: amanhã, assim diz o Senhor, nesta peleja, pastor Simei, não tereis que pelejar. Parai, ou seja, enquanto eles estavam orando, enquanto o povo estava buscando a Deus, Deus entrou em ação. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida: a oração ainda move o coração de Deus, a oração é porta de milagre. E eu vim te dizer nessa noite, enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, o mundo espiritual está em movimento. Deus está em movimento te dizendo: não fique com medo, não deixa que esse medo te isole, não deixa que esse medo deixe em você ficar longe da presença de Deus. Mas faça igual Josafá: estou até com medo, mas eu vou ao templo orar, eu vou buscar a Deus, eu vou clamar a Deus. E enquanto eu estou clamando a Deus, a Bíblia diz que Jaziel vira para Josafá e diz: nesta peleja não tereis que pelejar. Fique parado, fique só parado. Por quê? Porque essa guerra não é para você entrar. Quem vai entrar é Ele, quem vai pelejar é Ele, quem vai movimentar é Ele. Eu vim te dizer o seguinte: parece que está tudo parado, parece que está tudo fechado, mas Deus nessa noite está dizendo: essa guerra está nas minhas mãos, essa situação está nas minhas mãos. Isso não veio para te matar, isso veio para te fortalecer, isso veio para te levantar, isso veio, talvez as ameaças, as notícias vêm até você, é para você orar a Deus, é para você buscar a Deus, não é para entrar no deserto e fazer o deserto como fortaleza. Só que o que chama a minha atenção, e aqui eu termino, a Bíblia diz no capítulo 20, que agora o povo pela manhã vai até o deserto para lutar. Só que a Bíblia diz que Josafá vira para o povo e diz: olha, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Josafá está dizendo para o povo: já que Deus nos deu essa ordem através do profeta Jaziel, nós vamos para a guerra. E preste atenção, tem guerras que Deus vai permitir você até guerrear, só
que tem guerras que Deus vai fazer você assistir de camarote. Por quê, Lucas? Porque diz a Bíblia que os levitas estão na frente. A Bíblia diz que eles começaram a adorar o nome de Deus, cantar louvores a Deus. Enquanto eles estavam adorando, a guerra que era contra Israel acabou sendo contra os moabitas e moabitas. Por quê? Porque eles oraram, e depois da oração eles creram no que Deus havia falado, e depois que eles creram, eles adoraram a Deus. Eu vim te dizer o seguinte: no tempo de quarentena não é hora de murmurar, não é hora de reclamar, é hora de ficar perto da presença de Deus, porque a qualquer momento Ele vai descer ao teu favor. Eu vou melhorar isso daqui. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira. Talvez você está dizendo: a luta está grande, a adversidade está grande, mas Deus desta noite está dizendo: esta peleja você não precisa pelejar. Tem anjo de Deus guerreando, tem graça de Deus ao teu favor. E aqui eu termino. Diz a Bíblia que eles morreram, os amonitas e moabitas, quando Josafá entra dentro do território dos moabitas e dos amonitas. Diz a Bíblia que eles haviam ali riquezas, tesouros, que não dava para levar um dia. Foram 3 dias levando, porque no 4º dia foi dia de ações de graça pelo que Deus fez ao favor deles. Eu termino e concluo essa palavra dizendo: se prepare depois dessa crise, se prepare depois dessa quarentena. Tem riqueza de Deus vai chegar nas tuas mãos, tem honra de Deus que vai chegar nas tuas mãos, tem surpresa de Deus que vai chegar nas tuas mãos. Eu vim liberar essa palavra e eu termino aqui agora. Se prepare, porque está chegando um novo tempo, e esse novo tempo vai trazer dupla honra. Isaías capítulo 61, no seu parágrafo 7, no lugar da vergonha, no lugar da humilhação, tem dupla honra de Deus para a tua casa, para a tua família. Quem sabe ainda essa semana Deus grita a tua senha, Deus te surpreende. Eu vim te dizer: não perca a esperança, não deixa que nada tire de você a presença de Deus. Então, meu querido, ore a Deus, busque a Deus, porque Deus vai agir em teu favor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.